Olá pessoal, nós estamos aqui de novo com mais um Bom Dia Bob Dylan e assim pretendemos estar por muito mais tempo, sempre trazendo novidades aqui sobre Bob Dylan, coisas sobre suas músicas, uma música por semana, né? E nós estamos aí nos aproximando aí da nossa edição número 100, olha só, hein? Falta pouquinho aí para a gente ter uma edição centenária. Puxa vida, que legal! E sem falar que a 104 vai representar também 2 anos ininterruptos, onde todas as semanas, sem falhar nenhuma, eu estive aqui trazendo uma música de Bob Dylan, né, para vocês e também para me acrescentar também, porque, como eu digo sempre, aprendo muito fazendo esses vídeos aqui. E hoje agradeço, como sempre, os likes, compartilhamentos, inscrições, ativações de sininho e likes. Muito obrigado. Nós vamos hoje falar aqui de Dark Eyes, olhos escuros, literalmente. Eu acho que dentro do contexto da música, eu vou falar ao longo do vídeo sobre ela, eu acho que se encaixa melhor com olhos sombrios, nesse sentido, mas não é literalmente eu acho olhos escuros. Então seria mais olhos sombrios, olhos tristes, né? Triste seria sad eyes, mas aí nesse sentido, alguma coisa assim. É uma música que está aqui no álbum Empire Burlesque. Aqui, Empire Burlesque, de Bob Dylan. Está aqui ele com um paletó aqui de anos 80. E esse álbum é dos anos 80, com cara de anos 80, indumentária aqui dos anos 80 e a sonoridade também de anos 80 a pedido do Dylan, né? Esse álbum aqui foi gravado entre fevereiro e março de 85 e foi lançado em junho de 85 e o Dylan desejava que tivesse uma sonoridade próxima ao som daquela época, e naquela época estava ainda muito em vigor a dance music, Madonna, né? Prince. Então ele queria uma sonoridade contemporânea e, em função disso, ele chamou para ser o produtor um cara da área, o Arthur Baker, né? Então, como, como é mais ou menos, ficou mais ou menos registrado como um disco, um caso raro em que o Dylan, em vez de criar as tendências e ser referência para outros, ele é que seguiu a tendência, né? Enfim, então, além essa sonoridade, eu quero dizer sintetizadores, esse tipo de coisa que tinha muito naquela época. E a indumentária dele, aquele paletó, também é bem cara de anos 80, né? Bom, e dentro dessa sonoridade, a Dark Eyes é uma exceção, porque ela é totalmente acústica, ela é a última do disco propositalmente, e é tocada solo. Só o Dylan aqui toca e canta, né, nessa música, né? E todas as outras 9 foram gravadas antes. E poderia ter sido lançado um disco só com essas 9 músicas, mas o Dylan ele achou que precisava de um final diferente, uma música acústica, né? Então foi quando ele compôs a Dark Eyes. E vou abrir aspas aqui, porque esse disco alguns chamam mais como um compilado do que propriamente um álbum, né? Mais uma reunião de uma porção de músicas que ele tinha gravado, enfim. É... Então essas 9 músicas foram gravadas em momentos distintos e meio que o Dylan jogou tudo na mão do produtor e tipo assim, faz disso aí um disco. Faz isso aí virar um disco. Mais ou menos assim. Vou abrir aspas aqui para o que ele disse literalmente. Quando chegou a hora de organizar o álbum, levei tudo para ele, o Arthur Baker,
fazer soar como um álbum. Então dá a impressão até de que o Dylan não estava muito aí para o que ia sair como resultado, mas o resultado na época foi um pouco criticado, depois ele foi revisto e muitos hoje consideram um disco bastante bom. Né? Então, já contei aí a questão da sonoridade, né? E o porquê dessa música soar um pouco diferente das demais quando a gente ouve o disco como um todo. Bom, do que trata a letra? A letra trata de um mundo, vejam só, isso já em 1985, o Dylan pensava assim, hoje, 41 anos depois, eu particularmente continuo achando que a coisa mais ou menos continua dessa maneira. Ou seja, que seria que o mundo é como se o mundo parece não ser um lugar muito bom para se estar, né, diante de tantas coisas ruins que a gente vê acontecendo pelo mundo, né? Essa música, como o próprio nome diz, Olhos Sombrios, não é uma música feliz. O Leonard Cohen comentou isso, né? Que nem só de músicas com temáticas felizes se vive a música. Grande Leonard Cohen, sensacional. O Dylan gostava muito de Cohen, Cohen gostava muito do Dylan também. E eu gosto muito dos dois. Mas enfim, então já em 85 o mundo não parecia ser um lugar lá muito bom, né? E o narrador, a música dá um tom assim de terceira pessoa, né? Como se fosse um observador contando as coisas. Vou dizer aqui, moro em outro mundo, onde vida e morte são arquivadas. Bom, ao longo da música tem soldados rezando, crianças perdidas de suas mães, tambores invocando os mortos. Então, como eu já disse, o Leonard Cohen também ressaltou, né? A música não é uma música, não é uma letra muito feliz, e realmente existe necessidade de ter músicas de todas as temáticas, né? Letras com todas as temáticas. E o narrador vê principalmente abaixo dele o que? Vejam só, abaixo dele, né? O narrador vê abaixo dele principalmente o que? Esses olhos sombrios. 1 milhão de pessoas com olhos sombrios. A letra diz alguma coisa nesse sentido. Bom, eu vou ler aqui um pedacinho só. Os cavaleiros conversam, a lua da meia-noite está sobre a margem do rio. Moro em outro mundo onde vida e morte são arquivadas, onde a terra se enfeita de pérolas, diamantes e tudo que eu vejo são olhos escuros. As estrofes terminam assim: tudo que vejo são olhos escuros. Então a criança de uma mãe se perdeu, ela não a encontra mais, mas eu consigo ouvir outro tambor invocando os mortos, amedrontando as bestas da natureza, e tudo que eu vejo são olhos sombrios. O tempo é curto, os dias são doces e a paixão comanda uma flecha que voa. 1 milhão de mortos, 1 milhão de rostos aos meus pés, mas tudo que eu vejo são olhos sombrios. Bom, é mais ou menos isso que a letra trata. Eu vou apresentar aqui não só a versão que está aqui no Empire Burlesque, mas também uma versão. Eu fico sabendo de cada gente que eu nunca tinha ouvido falar, trazendo esses temas aqui pra gente, né? De Iron and Wine in Calexico para a trilha sonora desse filme aqui sobre Bob Dylan, o Não Estou Lá, o I'm Not There, né? Que tem 6 atores interpretando Dylan, né? Tá na hora de eu rever esse filme, inclusive. Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw. Enfim, tem essa versão aqui que eu trago também, um cover, Caitlin Rose, e uma maravilhosa, uma magnífica interpretação da Joan Osborne. É isso aí, espero que tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com mais um Bom Dia, Bob Dylan. Até lá!